Quando eu penso em ir mais além, eu pensei em outras palavras, superação. Nós conseguimos ultrapassar algumas metas. Primeiro, o espiritual. Deem, pois, prioridade ao reino de Deus. Prioriza Deus. Na primeira hora do dia, busca a Deus antes de fazeres qualquer outra coisa. Há algo de especial que acontece quando nós oferecemos o primeiro e o melhor ao Senhor. Que o nosso coração começa-se a alinhar com a vontade de Deus. E saímos de casa alinhados com Deus. Deus não é apenas um acessório da minha vida, não, Ele é a prioridade na minha vida. A oração não pode ser um apêndice da vida cristã, ela precisa ser uma prioridade. O próprio Jesus ensina-nos este princípio com o seu próprio exemplo. Se esta prática era importante na vida de Jesus, a minha pergunta é, será que não é importante na nossa vida também? O inimigo quer roubar-te este tempo precioso, porque ele sabe que a tua vitória começa nesse lugar secreto. Jesus nunca abdicou deste tempo. A oração do Pai Nosso não é apenas uma oração para nós repetirmos, é um carril, um caminho para nós trilharmos cada vez que nós vamos ter intimidade com Deus. Qual é o ponto de partida? Eu sou um filho. Eu sou um filho de Deus. Então eu começo a agradecer a Deus, porque Ele é o meu Pai. Eu quero com a minha vida te agradar, que a minha vida te honre, Senhor. Então dá-me sabedoria nas minhas decisões. Começa a interceder, a orar pela família, a orar pela igreja, a orar por cada um de vocês, a orar pelos ministérios, pelas pessoas que estão responsáveis. Senhor, seja feita a tua vontade. Eu estou a falar de quê? De consagração. Eu estou a falar de dizer, Deus, aqui não é a questão, não sou eu, a questão és tu. A tua vontade seja feita. O suprimento. Oh Deus, obrigado que as necessidades elas estão supridas. Tu prometes nos abençoar, independentemente de como o nosso país está a viver. Tu continuas a abrir portas. Os meus olhos não estão colocados no A, nem no B, nem no C. Os meus olhos estão colocados em Ti. Pedir perdão pelos meus pecados, atitudes erradas que nós tomamos. Ajuda-me a ser uma pessoa disciplinada. Senhor, liberta-me da tentação. Irmãos, ninguém cai pensando que é fraco. Todos os que caem pensam que são fortes. Nós precisamos de discernimento. Nós precisamos de sabedoria. Teu é o reino e a glória. E como é que eu termino? A louvar e a adorar ao Senhor. No primeiro dia da semana, vem celebrar e adorar a Deus com os teus irmãos. Prioriza a casa de Deus, ouvir a casa de Deus, ouvir o culto. Era o seu costume. Se este era o princípio, o costume de Jesus, se era importante para Jesus, eu pergunto, deve ser importante para nós ou não? A igreja sempre se reuniu para buscar a Deus, para louvar a Deus e para orar. Essa é uma prática de anos e anos da palavra de Deus. Não descuidemos a nossa participação na comunidade dos crentes, como muitos fazem. Devemos de reunir para quê? Para nos estimular, para nos encorajar. Nós vemos esse princípio no próprio Deus. 6 dias trabalharás e ao 7º dia descansarás. Esse princípio é para nós aprendermos a descansar. Segundo, esse princípio é para nós aprendermos a desfrutar daquilo que Deus nos tem dado. E terceiro, esse princípio é para nós aprendermos a agradecer que aquilo que nós temos e aquilo que nós estamos a fazer é graça de Deus, é favor de Deus, é glória de Deus sobre a nossa vida. Primeira semana do mês, jejua pelo menos um dia. Esse Mateus 6, ele começa a falar sobre esmola, ou seja, sobre dar. Ele fala sobre oração e ele fala sobre jejum. É um princípio bíblico.
O próprio Jesus jejuou 40 dias. A humildade é a condição essencial para a oração eficaz. É este reconhecimento: Deus, eu preciso da tua ajuda na tua vida financeira. Honra a Deus com o teu dízimo. Qual é o maior rival de Deus? Não é o dinheiro? Qual era a preocupação dos discípulos? Não era sobre o comer, sobre o vestir, e precisamos do quê? De dinheiro para isso tudo. A versão livre diz: pertencem ao Senhor, pertencem a Ele. Não estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de honrar Deus primeiro, Deus a dirigir a nossa vida. Na versão livre diz assim: sim, devem dar o dízimo, mas não devem esquecer as coisas mais importantes. A misericórdia, a fé. Ou seja, porque o dízimo não é o pagamento da cota, não. Nós transformamos o dízimo como uma contribuição para pagar contas. Nós não estamos a falar de contribuição. Nós estamos a falar de honra, de honrar a Deus, de reconhecer assim: aquilo que eu sou e aquilo que eu tenho é a graça de Deus, é a mão de Deus. Estamos a dizer: olha, vamos dar prioridade à parte espiritual, em primeiro lugar. Prioridade das prioridades de todos é Deus ser o primeiro na nossa vida.